Então vamos começar, Maria? Então, vamos começar. Vamos lá, começando com, lembrando a lista. Prioridade, deveria contratar, oportunidade de mercado. Se sair um jogador, contrata, não precisa contratar. E aí temos aqui goleiro, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia, atacante, atacante barra ponta e centroavante. Vamos lá, começando com o goleiro, vamos debater aqui sobre o goleiro, lembrando que o Flamengo está no mercado em busca de um goleiro. Então, vamos começar. Goleiro, Maia. Analisa o que você acha que o Flamengo precisa. É uma prioridade, deveria contratar, oportunidade de mercado, se sair um jogador, contrata. Não precisa contratar, vai lá, o que você pensa? Eu acho que o goleiro com certeza é uma prioridade. Eu vejo assim, até porque o Flamengo hoje não tem esse segundo goleiro, né? O Matheus Cunha, que era o segundo goleiro do Flamengo, saiu e o Flamengo precisa desse segundo goleiro. Eu acho que o Flamengo também vê, obviamente, a posição de goleiro como prioridade, faz todo o sentido. O clube precisa ali contratar esse segundo goleiro, mas eu acho que mais do que contratar um segundo goleiro, o Flamengo pode e tem possibilidade de conseguir contratar um goleiro que consiga disputar a posição com o Rossi, que é algo que a gente já tinha visto em outros momentos, acho que até em 2024 a gente já tinha, você mesmo falou disso, que o Flamengo pode muito bem conseguir contratar um goleiro tão bom quanto o Rossi ou até mesmo melhor, porque eu acho que sempre é possível melhorar o seu time titular, embora hoje o Rossi, né, dá para dizer que no primeiro momento, status com certeza de titular, mas tem muitas competições, né? Tem Libertadores, tem Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, vai ter Supercopa Rei, vai ter Recopa Sul-Americana. Então seria muito bom que o Flamengo conseguisse contratar um goleiro para disputar, literalmente ele disputar a posição com o Rossi, e ali, quando o Rossi tivesse momentos altos e baixos no decorrer da temporada, porque pode acontecer isso, o goleiro poderia, por exemplo, ficar com a titularidade. Na minha opinião, contratar um goleiro é sim uma prioridade. Então, eu fiquei na dúvida, tá? Porque tem prioridade, mas ali também diz assim, ó, se sair um jogador, contrata. Saiu um jogador, Matheus Cunha, então você tem que contratar. Então, assim, para mim, eu fico na dúvida. Eu sei que é uma prioridade, porém saiu um jogador, então por isso precisa contratar. Então, eu de verdade, eu tô na dúvida de qual. Porque ali você pensa o quê? Porque pode ser um goleiro, por exemplo, que dispute ali posição, ter com status ali de quase titular junto, né, disputando posição ali com o Rossi. Ou só um goleiro que simplesmente vai estar ali. Por que eu não, sinceramente, por que eu não colocaria prioridade? Por que eu não colocaria prioridade? Porque para mim botar prioridade, para mim o jogador tinha que chegar para ser titular. E eu não acho que o goleiro vai chegar para ser titular. Então, a gente não vê igual. Nós não estamos vendo igual. Na minha opinião, seria se sair um jogador, saiu, é o Matheus Cunha, contrato. Para mim é mais ou menos isso. Então a gente. E aí, Maia, o que a gente vai escolher? Pode ser se sair o jogador, contrata, até porque o Matheus Cunha saiu, o Flamengo necessariamente precisa contratar um outro goleiro. Então, o goleiro vai para se sair um jogador, contrato. Vamos pro zagueiro. Lembrando que o Flamengo contratou zagueiro, que é o Vitão, vai ser ainda anunciado como jogador do Flamengo. Vitão, entra em qual lista? Então, na minha opinião, zagueiro entra ali deveria contratar, porque era muito necessário que o Flamengo conseguisse contratar esse zagueiro que, na minha opinião, fez falta em 2025, especialmente na reta final de Campeonato Brasileiro, né? Porque a quarta opção da zaga do Flamengo normalmente tinha sido, acho que, o João Victor, e ele jogou ali 2 jogos e não foi bem. É verdade também que dá para lembrar que o Felipe Luiz também não deu tantas oportunidades assim para os jovens da base do Flamengo jogar, então muitas vezes jogou os 3 zagueiros do Flamengo eram sempre os que estavam jogando. E assim, você num time normalmente ter 4 zagueiros, na minha opinião, já é o mínimo para se ter um elenco de número de zagueiros, mínimo 4 zagueiros. Ainda mais no futebol brasileiro, que se tem tantos jogos. Então, assim, para mim, zagueiro deveria contratar e o Flamengo já contratou, que foi o Vitão. Bom, compartilhamos aí sim da mesma opinião. Também acho que zagueiro posso colocar ali na lista do deveria contratar, até porque a última temporada para mim ficou um exemplo claro de que
Muitas das vezes o Flamengo deu até sorte de que Léo Ortiz e Léo Pereira não se lesionassem, porque o Flamengo tinha 3 zagueiros que são, podemos considerar, profissionais. Tinha sim ali os jovens, mas o Felipe Luiz claramente optava por não utilizar eles, e quando foi obrigado praticamente a utilizar, a gente viu jogadores que não estavam preparados para jogar na equipe titular do Flamengo. Então, para mim, sim, o zagueiro entra também na lista do deveria contratar, porque Vitão chega para ser ou terceira ou quarta opção. A princípio, para mim, ele é reserva. Mas temos que ver a janela de transferência, a gente tem que ver quem fica e quem sai. A princípio, o Vitão chega para ser uma terceira opção, na minha opinião, ali, disputando com o Danilo essa disputa. Vitão, que é destro, apesar disso, joga na direita e na esquerda, então isso já é um bônus em relação a ele. Mas sim, na minha opinião, o Flamengo deveria sim contratar um jogador. Até tinha analisado ali uma oportunidade de mercado, mas eu não considero o Vitão uma oportunidade de mercado. Talvez se fosse um outro jogador, por exemplo, se fosse um Marcos Antônio que o Flamengo tivesse contratado, eu poderia como uma oportunidade de mercado. Mas, nesse caso aqui, zagueiro, a posição de zagueiro, também vai para a minha lista, assim como a da Maiara, deveria contratar. Então, lembrando, para quem está chegando aí, a gente está fazendo uma time list, avaliando as posições que o Flamengo deveria contratar em 2026. Isso, obviamente, aí isso é uma pergunta, nossa opinião, e aí cada um tem a sua opinião. Seguindo, lateral direito. Pois é, aí a gente já começa, acho que, chegar em umas posições que vai ter mais debate. Vai ter mais debate. Bom, vamos lá, lateral direita. Na minha opinião, o Flamengo deveria contratar um lateral direito. Vai ter gente que vai falar, mas o Flamengo tem 2 laterais direitos, eu sei. Só que eu acho que se você olhar para o time titular do Flamengo, a lateral direita é um setor para mim que o Flamengo poderia ter um jogador ali de titular melhor que o Varela, melhor que o Emerson Royal. Esse é difícil, hein? Porque, volto a dizer, e aí, por que eu coloquei no título em 2026? Porque eu acho que nessa janela de transferência, provavelmente o Flamengo não vai contratar. Mas como eu estou avaliando em 2026 todo, seria uma posição que, dependendo do futebol que o Varela jogar, dependendo do futebol que o Emerson Royal jogar, até ali metade da temporada, seria uma posição que na minha opinião, eu olharia para contratar um jogador. Até porque eu acho que o lateral direita não é uma posição que tem muitos bons, ótimos laterais, por exemplo, uma lateral esquerda. Mas eu acho que se buscar, você consegue encontrar um lateral direito, para mim, de um nível mais parecido com o do Wesley, com um estilo de jogo mais parecido com o do Wesley. Entendeu? Mas aí teria que buscar, e hoje, pelo menos, tem 2 laterais direitos, então acaba ficando um pouco complicado buscar esse lateral. Para poder buscar, teria que negociar alguém. Então, na minha opinião, deveria contratar, mas pode entrar ali no se sair um jogador, contrata. Eu estava pensando exatamente nessa posição. Assim, minha opinião é que o Flamengo deveria contratar um lateral direito. Sim, o Flamengo acabou de contratar um lateral direito, para mim contratou errado. Então, na minha visão, minha escolha vai ser se sair um jogador, contrata. Por quê? Porque, como vimos na lateral esquerda, Felipe Luiz não vai querer 3 laterais. Então, o único jeito para um lateral direito chegar na temporada de 26, alguém precisa sair. Esse alguém é Varela ou Emerson Royal. E nessa primeira janela, eu não acho que ninguém vai sair. Talvez na janela do meio do ano, o Emerson Royal tem mercado no futebol europeu. Mas o Flamengo fez um alto investimento no Emerson Royal. Talvez até apareça clubes interessados nele no meio do ano. Só que talvez não interessados em comprar o Emerson Royal. Essa aqui é a questão em relação ao lateral direito do Flamengo. Para mim, o Flamengo fez um péssimo negócio em relação ao Emerson Royal. Cara, incrível para mim. Como o Flamengo foi mal nessa negociação do Emerson Royal. Então, gostaria que o Flamengo contratasse um lateral direito? Com certeza eu gostaria. E eu também queria colocar ali, deveria contratar. Eu também gostaria de colocar ali. Mas, infelizmente, no momento em que você tem 2 laterais e um acabou de chegar, tem, 5 meses, dificilmente você vai contratar outro. A não ser que outro clube tenha interesse em um dos 2 laterais do Flamengo e acabe contratando. Aí sim, o Flamengo iria ao mercado buscar um lateral direito. Se o Flamengo manter Varela e Emerson Royal, dificilmente o Flamengo vai
contratar. Então, a lateral direita, na minha lista, vai para o se sair um jogador, contrata. Qual é a sua? Eu falei, pra mim eu deveria contratar, mas pode entrar no se sair um jogador, contrato. Porque infelizmente só vai ser contratado um lateral direito se um dos dois sair. Queria que fosse o Emerson Real, mas não fazer o quê? Vamos para a lateral esquerda. Bom, a lateral esquerda tem um titular absoluto, Alexandro. O Vina já saiu e o reserva do Alexandro é o Ayrton Lucas. Eu acho que esse a gente vai compartilhar o mesmo. E, na minha opinião, o Flamengo deveria negociar o Ayrton Lucas, que eu já falei, e para mim deveria contratar um lateral esquerdo. Né? Mas aí entra aquela questão, vai contratar? Acho difícil, porque para mim, eu vou ser bem sincero para vocês, para mim, na lateral do Flamengo é assim, é o Alexandro, e aí tem um nível bem grande, um patamar bem grande até os próximos 3 laterais. Né? E se você pensar defensivamente, para mim, ali dos 4 laterais do Flamengo, o Alexandre é disparado melhor. Muito melhor. Mas se você parar para pensar que defensivamente, hoje, Emerson Royal e Ayrton Lucas, que são os laterais reservas, defensivamente, eles fizeram um final de 2025 bem ruim defensivamente. E, querendo ou não, preocupa. Vamos ver se o 2026 vai ser diferente em relação ao Emerson Royal. Porque o Emerson Royal chegou no Flamengo não tem 6 meses. O Ayrton Lucas está no Flamengo desde 2022. Então, eu já assisti muitos jogos do Ayrton Lucas e mesmo as dificuldades defensivas que ele tinha lá em 2022, praticamente ele continua tendo em 2026. Ou melhor, em 2025. Então, não espero mudanças. Para mim, nessa questão é igual. Deveria contratar, mas se sair um jogador, contrata. Bom, esse aí eu vou compartilhar da sua opinião. Lateral esquerda é uma posição que, para mim, deveria ser uma posição que o Flamengo deveria olhar com carinho. Primeiro porque, sim, ele tem um ótimo lateral esquerdo, que é o titular, que é o Alexandre. Porém, sabemos que o Alexandre é um jogador que se lesiona, é um jogador que muitas vezes é poupado, é um jogador que sempre vai sair nas datas FIFA, na temporada de 2026. Provavelmente jogará a Copa do Mundo e, acredito eu, de titular da seleção brasileira. Então, temos grandes chances de, na próxima temporada, ver o Alexandre menos em campo do que a gente viu em 2025. E dá para dizer que o Alexandre, em 2025, já foi um dos principais jogadores do Flamengo que mais perdeu jogos. Então, se eu tenho essa percepção para 2026, eu acredito que o Flamengo deveria pensar assim também, que o jogador que o substituísse fosse um jogador de alto nível. Um jogador que o nível não despecasse tanto assim, principalmente olhando para a parte defensiva, como vai acontecer no momento em que Ayrton Lucas assumir a titularidade em vários jogos. E o Vina foi embora, agora o Flamengo tem 2 laterais, dá para dizer assim, temos 2 laterais. E a minha preocupação da lateral direita, o reserva, é o mesmo da lateral esquerda. Só que a lateral direita, eu coloquei ali, ó, se sair um jogador, contrata. Só que a lateral esquerda, para mim, não. Para mim, não. A lateral esquerda, para mim, está na minha lista do deveria contratar. Por quê? Porque, na minha opinião, o Ayrton Lucas deveria ser negociado. É um jogador que já está no Flamengo há muitos anos, é um jogador que tem deficiências claríssimas, é um jogador defensivamente, é um jogador que talvez seja o reserva que mais vai jogar na próxima temporada, exatamente por todas as questões no qual eu já citei aqui sobre o Alexandre. Então, na minha opinião, o Flamengo deveria negociar o Ayrton Lucas e sim, o Flamengo deveria contratar um lateral esquerdo, porque diferente da direita, ainda na direita a gente ainda pode bater na tecla do a lateral direita é muito difícil encontrar bons laterais direitos no mercado. Concordo, tá? A lateral direita no futebol mundial está muito difícil de encontrar bons laterais direitos. Na esquerda, não. O futebol brasileiro tem vários bons laterais esquerdos e eu acho que o Flamengo tinha condições de tentar modificar essa lateral esquerda. É sério que o Flamengo não está cansado de Ayrton Lucas depois de todos esses anos, não? Eu estou cansada do Ayrton Lucas, gostaria muito de ter uma novidade na lateral esquerda. Então, na minha lista e na lista da Maiara, a lateral esquerda, o Flamengo deveria sim contratar. Vamos para volante.
Então, eu fiquei pensando enquanto você estava comentando aí, cara, olha, volante, se o Saúl não fosse fazer a cirurgia, não sei se já fez, Não, acho que vai cara, fazer na próxima então, semana. se eu não fosse fazer a cirurgia, tivesse tudo ok com ele, cara, pra mim seria não precisa contratar. Pensando o quê? Um segundo volante, tá? Porque eu já falei que primeiro volante pra mim deveria contratar. Mas, cara, eu não vou nem entrar na questão de ser um primeiro ou um segundo volante. Nem vou entrar nessa questão. Pra mim, deveria contratar. Porque, eu sempre falei que para mim o Flamengo precisava, na minha visão, buscar um primeiro volante com características mais parecidas com a do Eric Pulgar. Como o Everton Araújo vai ficar no Flamengo, o Flamengo não vai buscar esse jogador. Mas, assim, segundo volante vai ter que contratar. Porque o Ala, por exemplo, não é segundo volante, mas o Ala tá saindo. O Jorginho tem jogado ali ao lado do Eric Pulgar, mas quem hoje é o reserva? O De La Cruz e o Saúl. Só que o Saúl vai fazer uma cirurgia e vai ficar alguns meses sem jogar. E aí só sobra o De La Cruz, um jogador que muitas vezes não está disponível para jogar, por questões físicas. Então, problema de lesões no caso, né? Então, acho que o Flamengo deveria contratar. Acho que deveria contratar? Deveria. Cara, se não fosse, eu concordo com você, se não fosse problema da lesão do Saúl, o volante estaria na minha lista, não precisa contratar. Ou, no máximo, uma oportunidade de mercado. Mas aí eu lembro que Alan provavelmente vai sair. De novo, Alan para mim não faz diferença nenhuma estar no elenco do Flamengo. Aí cai para 5 volantes. Só que o Saúl vai ficar os primeiros 2, 3 meses da temporada fora por estar se recuperando de uma cirurgia. Então cai para quê? Para 4 nomes? 4 nomes, né? O Alan saindo, Saúl lesionado, 4 nomes. Só que desses 4 nomes, Everton Araújo é um jogador que tecnicamente é inferior, bastante inferior à maior parte dos volantes do Flamengo. Então, se a gente olhar que o Flamengo ficaria com 3 bons volantes, só que tem uma questão. Dentre esses 3 volantes, estamos falando que um desses 3 se chama De La Cruz. E De La Cruz é um jogador que não joga em gramado sintético, não joga em altitude, e o Flamengo na próxima temporada pode e deve jogar nessas situações. No Campeonato Brasileiro, como a gente já até citou, dá para dizer que um quarto do Campeonato Brasileiro terá gramado sintético. Do Flamengo jogando de visitante, tá? Só para deixar claro. O Flamengo jogando de visitante, um quarto do Flamengo vai ter que jogar em gramado sintético. Então, esse atleta não joga em gramado sintético. Então, se eu achava que antes, se o Saúl não tivesse se lesionado, para mim estaria na lista do oportunidade de mercado. Ou não precisa contratar. Porém, com essas situações, eu acho que eu também concordo em colocar volante como deveria contratar. Não acho que vai chegar um jogador para ser titular, até porque os volantes do Flamengo se chamam Pulgar e Jorginho. E na minha opinião, para que um jogador chegue para ser titular, teria que ser um primeiro homem de meio de campo e não um segundo, que é o que eu acredito que o Flamengo vai ao mercado buscar, um segundo homem de meio de campo. E ninguém no futebol aqui da América do Sul tem futebol mais do que, por exemplo, o Jorginho de segundo homem de meio de campo. Então, na minha lista e também na lista da Maiara, a posição de volante está na lista do deveria contratar. Meia atacante. Bom, para mim, meia atacante está ali no oportunidade de mercado. Por que eu digo isso? Porque se você contratar, por exemplo, no caso, um meia atacante, eu estou querendo dizer exatamente com camisa 10. Ali a posição onde joga o Arrascaeta. Acho que é um jogador que hoje é titular absoluto do Flamengo, fez a grande temporada da carreira. E tem o Carrascal que pode jogar naquele setor. Eu acho que o Carrascal em 2025 jogou muito melhor pelos lados de campo do que jogando ali de camisa 10. Porém, eu quero ver mais vezes o Carrascal jogando de meio atacante, jogando ali de camisa 10, para mim ter uma opinião melhor sobre, o Flamengo deveria buscar um camisa 10 para ali competir com o Arrascaeta, até porque dependendo do atacante que o Flamengo contratar, o centroavante, dependendo das características desse jogador, ele poderia, por exemplo, ali, até mesmo ser um segundo atacante, jogar até mesmo ali no setor ali onde joga o Arrascaeta, embora com características diferentes. Mas por que eu digo oportunidade de mercado? E coloco no oportunidade de mercado? Porque eu acho que o Flamengo não tem necessidade de contratar um camisa 10, porém é aquela questão, se aparece jogadores de muita qualidade, você simplesmente
você simplesmente não pode fechar os olhos ou fechar as portas e falar, não vou contratar porque eu já tenho bons jogadores. Não. Se aparecer, por exemplo, um jogador muito bom, tipo um Paquetá, se o West Ham, por exemplo, quiser negociar o Paquetá, você contrata. Por exemplo, poderia, como você mesmo tinha destacado, estava falando, por exemplo, Savarino poderia ser uma oportunidade de mercado, dependendo do valor que você contratar, né? Dependendo do valor que fosse contratar esse jogador, também poderia ser uma oportunidade de mercado. Então, para mim, o meio atacante está no oportunidade de mercado. Bom, também compartilho da opinião. Acho que meio atacante não é uma prioridade. Também não acho que o Flamengo deveria ir ao mercado contratar nesta posição. Porém, dependendo do atleta que estiver disponível, talvez você tenha sim que buscar um jogador, até porque ano que vem, melhor dizendo, ano que vem, ó, este ano, já estamos em 2026, ó, a minha memória aqui me enganando, já estamos em 2026 e é ano de Copa do Mundo. É ano onde De Arrascaeta estará se preparando para jogar Copa do Mundo com a seleção do Uruguai. Carrascal provavelmente também estará jogando a Copa do Mundo pela seleção colombiana. Então, nossos dois principais meias estarão com focos divididos no Flamengo, mas também em suas seleções, até porque no meio do ano tem Copa do Mundo. Então, assim, é uma posição que é prioritária? Não, uma posição que é prioritária. O Flamengo deveria contratar? A princípio, não deveria contratar. Mas dependendo do nome, dependendo da qualidade de um jogador que surgir no mercado. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira. Você falou o Matheus Pereira, que o contrato dele acaba na metade de 2026. Exatamente. Outro jogador que também pode jogar ali de meio atacante, Talisca. Exatamente. É outro jogador que o contrato dele, se eu não estou errado, também termina na metade de 2026. Então, esses jogadores, se, por exemplo, tem a oportunidade de contratar, você simplesmente não fecha as portas para esses jogadores. Simplesmente não, porque se você não contratar, outros times do futebol brasileiro provavelmente farão de tudo para contratar. Exatamente essa é a minha opinião em relação ao meio atacante. Acho que, a princípio, o Flamengo não precisa contratar nessa posição, só que dependendo do jogador que estiver no mercado à disposição, cara, você tem que buscar. É mais ou menos assim. Porque se você não busca, um dos seus adversários direto pode buscar. Maiara citar o Talisca, por exemplo. Para mim, o Matheus Pereira vai renovar com o Cruzeiro. Mas eu só quis dar um exemplo aqui, claro, que é um jogador que está em fim de contrato. Mas o exemplo da Maiara também é interessante, que é o Talisca. Se ele tivesse à disposição de querer voltar ao futebol brasileiro, por exemplo, agora ou no meio do ano, seria uma ótima oportunidade de mercado. Sim, um jogador que tem uma idade, não sei se acho que ele tem 32 anos, mas é um jogador de muita qualidade, é um jogador que melhoraria demais tanto o Flamengo quanto várias outras equipes do futebol brasileiro, e eu considero como uma oportunidade. E o Talisca, eu acho que ele é um jogador que, além de jogar de meio atacante, também pode jogar, por exemplo, de centroavante e de ponta direita. Exatamente. Então, para mim, e para mim e para a Maiara, meio atacante vai para a lista de oportunidade de mercado. Atacante / ponta. Jogadores que podem atuar pelo lado de campo. Seja direito ou esquerdo, né? Seja do lado direito ou do lado esquerdo. Bom, na minha opinião, é prioridade. Eu já falei que, para mim, o lado direito ali de ataque do Flamengo pode ser melhor. O Flamengo tem totais condições de conseguir encontrar um jogador que simplesmente muda o nível do lado direito de ataque do Flamengo. Eu posso ficar aqui falando vários nomes. Malcom, Luiz Henrique, John Arias. Eu ia falar, pode ser o Talisca também, mas eu sei que tem outros jogadores, mas que eu não estou lembrando aqui. Cara, esse jogador mudaria o nível do lado direito de ataque do Flamengo. Que é o que a gente gostaria. Exatamente, entendeu? Por isso que, como eu falei, assim como eu tinha dito da lateral direita, eu falo do meia, o ataque ali pelo lado direito do Flamengo. Cara, é uma posição que, na minha opinião, o Flamengo pode melhorar. O Flamengo pode conseguir contratar um jogador melhor do que quem já está lá no time, quem já está lá no elenco. E eu acho que o lado direito do Flamengo pode ficar melhor. O Flamengo pode contratar um jogador melhor do que os que estão no time. E não só isso, tem várias ótimas opções. Vários jogadores que com certeza mudariam o nível do ataque do Flamengo e de qualquer outro time do futebol brasileiro. São contratações fáceis? Não. Mas vamos lá, gente. Contratar grandes jogadores não é simples. Não é aqui, nem no Brasil, nem no futebol europeu, nem em lugar nenhum. Mas eu disse, para mim, tem vários ótimos jogadores que o Flamengo poderia contratar ali para jogar pelo lado direito
de ataque. Então, para mim, e na minha opinião, o lado direito de ataque do Flamengo pode ser melhorado. O Flamengo pode contratar um jogador melhor. Então, para mim, é prioridade. Prioridade? Bom, para mim, acho que não acredito que o Flamengo vá ao mercado contratar, por exemplo, um ponta direita. Gostaria muito, tá? Gostaria muito que o Flamengo contratasse um ponta direita. Porém, Filipe Luiz adora Gonzalo Plata e, para mim, o Luiz Araújo hoje é inegociável. Então, não acredito que nesta janela de início de temporada o Flamengo vá buscar um jogador para o lado direito. Talvez para o lado esquerdo, dependendo de quem possa sair do time. Quem? Michael e Everton Cebolinha. Porque aí o Flamengo ficaria com poucas opções pelo lado esquerdo. O Carrascal pode jogar pelos dois lados. Então, não o coloco só pela esquerda, pode jogar por um dos lados. O outro que seria o Bruno Henrique, mas para mim fica claro que o Bruno Henrique está sendo muito mais utilizado de centroavante, talvez com a contratação de outro centroavante, o Bruno volte a ser utilizado pela ponta esquerda. Pois é, senão vai se tornar a terceira opção. Senão vai se tornar uma terceira opção de centroavante. Aí o Bruno vai jogar bem pouco. Mas aí talvez o Bruno volte a ser a opção pelo lado esquerdo de ataque. Mas assim, ou na posição do lado esquerdo, ou na posição, ou no segundo atacante. Mas não acho que é o ideal. Mas eu entendi o que você quis dizer e eu concordo com isso aí. Porque o que ele jogou algumas vezes ali no Flamengo do Felipe Luiz na última temporada. Bom, mas para mim também é prioridade. Tá? Para mim é prioridade porque, na minha opinião, para que o nível do setor ofensivo do Flamengo mude de patamar na próxima temporada, muita gente olha para centroavante. Mas a minha percepção é que o nível do Flamengo ofensivamente vai melhorar no momento em que ele contratar um ponta, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, um jogador que seja diferenciado e que possa decidir partidas. Enquanto o Flamengo não encontrar um jogador desta qualidade para atuar pelos lados de campo, eu sempre terei a sensação de que o Flamengo pode entregar mais. Enquanto ele não encontrar esse jogador, eu ainda sempre vou ter a sensação do fez um grande 2025, marcou muitos gols, foi um melhor ataque da competição, porém o Flamengo ainda poderia ter sido melhor se tivesse jogadores de lado de campo com uma maior qualidade e faro de gol. Essa é a minha percepção olhando para o lado de campo. Exatamente, o lado de campo poderia ter feito mais gols. Se o Flamengo tivesse, por exemplo... lembrei o que eu ia falar. O Flamengo poderia ter vencido partidas com mais facilidade do que algumas partidas que não venceu. Se o Flamengo na última temporada tivesse, por exemplo, um jogador de lado de campo que marcasse 18 gols, não estou nem colocando um número enorme, 18 gols. Na temporada. Na temporada. O Luiz Araújo acho que marcou o quê? 12 ou 13 gols, alguma coisa assim. Se o Flamengo tivesse um jogador mais regular, tecnicamente superior ao Luiz Araújo, mas que marcasse entre 18 a 20 gols na temporada, cara, eu tenho certeza que o Flamengo teria vencido o Campeonato Brasileiro com mais facilidade. E na Libertadores o Flamengo provavelmente não teria passado tanto aperto fora de casa como passou. Porque teve jogos que faltou o quê? Jogadores do lado de campo que pudessem fazer a diferença. Para mim, na final da Copa Intercontinental é um exemplo disso. Faltou jogador do lado de campo que fosse diferenciado, que pudesse, por conta da sua qualidade, da sua força, da sua velocidade, pudesse ser um diferencial, por exemplo, numa partida onde o adversário é muito superior a você, que era o time do Paris Saint-Germain. Para mim, faltou isso. E acho que na próxima temporada deveria ser uma das prioridades do Flamengo. Eu entendo o estilo de jogo do Filipe Luiz, eu entendo que o Filipe Luiz pensa do jogo sobre os jogadores de lado de campo, mas eu sou uma pessoa que entendo, porém eu gosto de outro estilo de jogo e eu acho que jogadores de lado de campo, muitas das vezes, são os grandes craques da equipe se eles tiverem muita qualidade. Acho que dá para ver nos últimos anos no futebol mundial que quando você, por exemplo, via times num 4-3-3, na maior parte das vezes não tinham um camisa 10. Quem eram os craques da equipe? Eram jogadores que atuavam pelo lado de campo. A gente viu isso no Real Madrid com Gareth Bale e Cristiano Ronaldo. Viu, por exemplo, no Barcelona do MSN, Neymar e Lionel Messi. Então, assim, na minha opinião, o Flamengo precisa buscar um jogador de lado de campo que seja diferenciado, que possa decidir jogos e decidir campeonato. E, na minha opinião, é sim uma prioridade, na minha opinião. Talvez na opinião da direção do Flamengo, não, mas na minha opinião, sim. Centroavante. Bom, prioridade. Sem dúvida nenhuma, porque o Flamengo, ele tem um centroavante. É o Pedro.
E o outro que pode jogar ali e que jogou ali foi o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata. Porém, são dois jogadores que não são centroavantes e na maior parte do tempo não jogaram bem, não fizeram tantos gols. Então, o Gonzalo Plata nem se fala. Entendeu? O Bruno Henrique foi muito bem no começo da temporada, até ali o estadual, e foi muito bem em novembro. Mas se você pegar a temporada inteira, dá para dizer que em alguns momentos, ou em vários momentos, a gente sentiu muita falta de um centroavante quando o Pedro não estava disponível. Entendeu? Então, assim, é algo que o Flamengo, para 2026, não pode continuar como foi em 2025, tendo como opções para substituir o Pedro, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de, obviamente, contratar um outro centroavante para disputar a posição com o Pedro e, dependendo da qualidade desse centroavante, ser inclusive titular. Se for um jogador ali com nível mais parecido com o do Pedro, aí disputa a posição e o Flamengo teria dois baitas centroavantes. Mas eu acho que se você olhar, até mesmo porque eu poderia dizer, o Plata pode jogar ali, o Bruno Henrique pode jogar ali, mas o 2025 deles, no geral, não foi tão bom assim jogando centroavante. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito necessário, muito importante que o Flamengo busque contratar um outro centroavante, como o Flamengo está tentando contratar. Destacar. Provavelmente essa é a posição que o Flamengo deve investir um valor mais alto nessa primeira janela de transferência. Então, para mim, centroavante é prioridade. Exatamente. Pode ser que tenha alguém pensando, mas você colocou, por exemplo, o goleiro, que não tem um segundo reserva. Se sair um contrata, saiu Matheus Cunha. E você poderia, por exemplo, colocar o centroavante, se sair um contrato, saiu o Juninho. E aí talvez as pessoas possam pensar, por que você não vai botar o centroavante nessa questão? Porque para mim tem uma diferença. Goleiro geralmente só joga um. Mais que a gente queira uma disputa no gol, vai ser muito mais uma disputa no treinamento do que dentro de campo quando a gente estiver assistindo os jogos, porque ali o treinador tem o goleiro dele. E aí não tem uma disputa, mas tem uma disputa no treinamento, que é o que a gente não vê. De centroavante já é uma posição um pouquinho diferente. Centroavante, assim como em outras posições, muitas das vezes se troca-se bastante durante um jogo de futebol. Volante e zagueiro são as posições que mais se toma cartão, e aí muitas das vezes precisa ser modificado exatamente porque o jogador está pendurado, ou ele está suspenso, ou ele pode se lesionar, cansaço. Centroavante é aquela posição que você tem que ter 2 ou 3 no seu elenco, porque se um não está funcionando, tenta o segundo, se o segundo não está funcionando, tenta um terceiro. É uma posição que é muito importante, uma posição que na última temporada, graças a Deus, o Flamengo não precisou de um centroavante para ser campeão da Libertadores, e eu também posso considerar do Brasileirão, apesar de que Pedro foi fundamental em jogos onde o Flamengo tinha que vencer de qualquer jeito. Sempre destaco os jogos contra o Botafogo e o Palmeiras. Talvez se não fossem esses jogos e as atuações do Pedro, o Flamengo talvez não fosse campeão brasileiro, mas o Flamengo não precisou depois de um centroavante para ser campeão. Felizmente, não, porque o trabalho do Filipe Luís foi muito bem feito e também porque o adversário do Flamengo também perdeu muitos pontos na reta final da competição, o que obviamente favoreceu para que o Flamengo pudesse ser campeão brasileiro. Até porque é sempre bom destacar, o Flamengo não foi perfeito na reta final do Brasileirão. Perdeu bastante pontos, mas o Palmeiras perdeu mais. Então, assim, mas centroavante é fundamental. O Flamengo só tem o Pedro. O Pedro, não acho que o Pedro se lesiona tanto como um monte de gente gosta de ficar repetindo, mas o Pedro precisa de uma disputa. Para mim, o Pedro continua sendo titular do Flamengo, mas o Flamengo precisa buscar um centroavante com as características que o Filipe Luís gosta mais, um centroavante de qualidade, porque o Juninho era um jogador com as características que o Filipe Luís deseja, porém, um jogador que tecnicamente não se mostrava um jogador do nível que o Flamengo buscava para poder ser titular. Então, na minha opinião, centroavante também é uma prioridade para a próxima temporada do Flamengo. Então, nosso tie list ficou assim: prioridade, atacante / ponta e centroavante. Deveria contratar zagueiro, lateral esquerdo e volante. Oportunidade de mercado, ficou meio atacante. Se sair um jogador, contrata goleiro e lateral direito. E o não precisa contratar, a gente não colocou ninguém. Então, gente, se vocês não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês aí.